Olá, muito bem-vindos ao podcast Conecta SG, o espaço onde mergulhamos na sustentabilidade no SG e nos negócios sociais. Aqui compartilhamos histórias inspiradoras de pessoas que estão redefinindo o mundo dos negócios com um propósito maior. E hoje nós vamos falar de um tema muito importante para a agenda de sustentabilidade ESG das empresas, que é a economia circular. Você sabe o que é economia circular? E quais as diferenças da economia circular para a nossa economia tradicional? Tem ideia de como colocar esse conceito em prática? Hoje, nesse podcast, nós vamos falar de como duas empresas gigantes, a BASF e a Scania, estão colocando a economia circular para funcionar. Cada um com uma agenda específica da economia circular, mas o que vai ser muito interessante também é que BASF e Scania vêm trabalhando essa agenda conjuntamente. E para falar mais dessa história, eu tenho o prazer de ter aqui comigo hoje duas convidadas muito especiais. Então, Patrícia Cioli, que é gerente executiva de Corporate Relations da Scania Group, uma empresa global que comercializa caminhões, né? Todo mundo conhece a Scania, ônibus e serviços em mais de 100 países. Então são mais de 52 mil colaboradores em todo o mundo. E a planta da Scania em São Bernardo, não sei se todos sabem, né, foi construída em 1957, a primeira planta da empresa fora da Suécia, e hoje uma empresa que vem se tornando muito referência aí nas soluções de transporte e de logística sustentável. Então, Patrícia, muito obrigado por vir aqui contar um pouco dessa história para a gente. Obrigada pelo convite, eu sei que vai ser um prazer essa troca hoje, obrigada. Legal. E junto com ela temos a Caroline Lima, que como alguns outros convidados aqui do podcast, é uma amiga de longa data, trabalhamos juntos lá na Unilever, e a Carol hoje é gerente de sustentabilidade da BASF América Latina, a BASF que é a maior empresa química do mundo, e a Carol tem lá uma missão muito especial, muito interessante, né, Carol? Que na posição que ela ocupa, ela procura justamente juntar e conectar a agenda de sustentabilidade da BASF, né, da empresa, com a agenda de sustentabilidade de clientes como a Scania. Então, Carol, prazer enorme também tê-la aqui conosco. Obrigado por ter vindo. Prazer é meu estar com você, com Patrícia. Obrigada, espero que a nossa conversa seja super proveitosa para todos e todas que estão nos assistindo. Legal. Gente, então falei um pouco das empresas aí, né? Mas eu sempre gosto de pedir às nossas convidadas que contem um pouco, então, da história de vocês. Vou pedir, Patrícia, se puder contar um pouco pra gente como é que você se envolveu com sustentabilidade, com economia circular, que a gente vai falar um pouco mais. É sempre bacana reviver. Quando eu falo da trajetória, eu revivo um pouco o que passou, o que fez para eu chegar aqui, mas eu sou jornalista de formação, então sou uma curiosa, né? E ao longo do tempo, nos últimos 20 anos, eu comecei a trabalhar na área corporativa e trabalhei com empresas suecas. E os suecos têm isso, né? O nascedouro, né? São as empresas sustentáveis desde das nascentes, né? Da história, da tradição. E eu comecei a me apaixonar pelo tema. E mais ainda porque eu sou uma pessoa que eu gosto muito de trabalhar com página em branco, de tirar coisas do chão, como a gente costuma dizer. E sustentabilidade, quando eu comecei a trabalhar, era assim. Hoje é uma agenda que não tem volta, né? Graças a Deus. Amém, né? Chegamos a esse ponto, mas antes não era. A Carol vai lembrar, você também, Adriano. Então, eu comecei a navegar na sustentabilidade desta forma e que hoje a sustentabilidade se traduz também em economia circular, né? Então, uma coisa se conectou à outra. E hoje, na Scania, eu tenho essa oportunidade. Além de trazer a tradição e o conhecimento sueco, eu tenho a possibilidade de, via o negócio, impactar as pessoas. E é isso que me move, né? Impactar as pessoas, fazer coisas, trazer essas coisas à realidade. Muito legal, né? E é bacana te ouvir, porque é isso, né? A gente que está já há mais tempo nessa trajetória vê como, de fato, felizmente, hoje a gente chegou nesse momento, né? Que a agenda se tornou muito importante e a gente tem essa oportunidade de trabalhar como profissionais, né, Carol? A gente lá atrás também, quando se conheceu, a gente falava muito sobre isso e acho que no momento que ainda a carreira de sustentabilidade não era assim uma carreira tão desenvolvida ou com tantas oportunidades como a gente vê hoje, mas conta um pouco para nós também, Carol, um pouco dessa sua trajetória aí com a temática. Bom, assim como a Paty, eu também não nasci na sustentabilidade, eu sou formada em administração, comecei a minha carreira na área de segurança e meio ambiente, e aí eu tinha como objetivo migrar para a área de sustentabilidade.
fiz essa migração e passei por alguns segmentos de cimento, bens de consumo, e agora estou na BASF, como você mencionou, é a maior indústria química do mundo. Na BASF, a gente como fornecedora, como começo da cadeia, a economia circular é muito importante, né? Porque eu estou olhando para a Scania e estou entendendo qual é o objetivo final da Scania e como uma indústria química pode apoiar a Scania. Então, a economia circular está entre os temas principais que a gente trabalha no dia a dia, pensando nessa trajetória. Não, legal, Carol. E aí eu queria só dar um breve contexto também, né? Já que a gente vai se aprofundar hoje mais nessa questão de economia circular, né? Não sei se todos estão familiarizados, mas eu falo que para entender a economia circular, a gente precisa primeiro entender a economia linear, né? Que é esse modelo tradicional que a gente vem trabalhando praticamente desde a Revolução Industrial e que é um modelo, né, que acredita nesse processo de extração, produção, consumo, descarte, né? De uma forma linear, e onde basicamente eu digo que existem algumas grandes falhas nessa forma de se pensar, né? Então a primeira delas é, numa ponta, achar que os recursos são infinitos, né? Então que a gente pode extrair da natureza tudo aquilo que a gente precisa, e na outra ponta tinha um pouco essa história também de um descarte, como se houvesse um fora do planeta, o que a gente já sabe também que não existe esse fora, né? Então esse conceito da economia circular, ele nasce justamente de procurar juntar essas duas pontas, né? E ao invés da gente pensar em produtos que vão do berço ao túmulo, né, quando ele vai ser descartado, produtos e serviços que vão do berço ao berço, né, que fazem esse retorno, né? Então a economia circular, ela vai trazer muito dessa coisa de como é que a gente olha para os produtos e serviços pensando em como ele volta, seja para a mesma cadeia, seja para uma nova cadeia, mas que, né, entendendo que os recursos não são infinitos e que a gente também não tem aonde descartar esses produtos que não seja no próprio planeta. E aí, dito isso, eu quero também começar então perguntando para cada uma. Patrícia, primeiro, como é que é essa agenda da economia circular hoje na Scania, né? O que é a economia circular para os negócios da Scania? Bem, Adriano, a economia circular é o próximo horizonte da sustentabilidade, como a gente fala dentro da empresa. Em 2016, a Scania vem, desde então, trabalhando com foco na sustentabilidade em seu negócio. Então, essa sustentabilidade é integrada na nossa forma de fazer negócio. E agora, por exemplo, mais recentemente, com as questões da bateria e de matéria-prima, como você mesmo falou, a gente está numa sociedade extrativista, numa economia extrativista e linear. Então, com essas necessidades que surgiram, ainda ficou mais premente ainda a questão da agenda da economia circular. Ou seja, a gente tem que repensar a forma de fazer negócio. Então, na Scania, a gente tem 3 frentes. Uma é a descarbonização, seja das nossas operações, ou seja, da nossa frota circulante. As pessoas, que a gente chama de People Sustainability, que é justamente o impacto que a gente causa na sociedade, nas comunidades e também, óbvio, para os nossos colaboradores. E dessas frentes é justamente a economia circular, o negócio circular. Ou seja, hoje a gente é uma referência em transporte sustentável. Como é que eu passo deste lugar para o lugar onde, de fato, eu não só causo menos impacto, mas como eu causo impacto positivo e como eu regenero. Então, esta pauta está presente na Scania. A gente entende que não dá para falar que o nosso propósito é fazer um transporte sustentável se a gente não tiver a agenda da economia circular dentro do nosso negócio. Então, eu dei 2 exemplos aqui de situações que a gente olha que tem tudo a ver com a economia circular, para ficar mais simples de ver, que é a questão da bateria e a questão do material, da matéria-prima, que é finita, como você bem falou, e a gente precisa reverter, né? Então, a gente sabe que isso é uma tendência e a gente sabe que não é uma opção, é uma necessidade. Aqueles que não fizerem isso não vão ter longevidade também nos negócios e, pior ainda, né, longevidade do planeta e das nossas vidas. Então, a Scania tem tratado economia circular desta forma, nesse guarda-chuva. Vamos descarbonizar, vamos olhar as pessoas e vamos fazer de tudo para que seja natural, orgânico dentro do nosso negócio, a questão da circularidade, tornando, né, o negócio circular. Isso tendo em vista que para nós é um desafio, tenho certeza que para a BASF também, que exige muito de mudança de modelo de negócio. Perfeito. Né? Mudança, como eu vou pensar o meu negócio, não sendo linear, mas sendo circular. Então, é um desafio para todos nós.
É interessante que você falou, que acho que é isso, né? Tem várias quebras de paradigma, né? Acho que você usou também termos aí que eu acho bem interessante quando a gente fala de sustentabilidade e economia circular, que no fundo a gente está falando da perenidade, né? Sejam dos negócios, da nossa perenidade no próprio planeta. E aí você também falou de alguns termos que eu gosto muito, que é o impacto positivo, a regeneração, num sentido, né? Que eu falo hoje, eu brinco, as empresas precisam já começar a pensar que não adianta mais só empatar com a natureza, né? A gente precisa agora começar já um pouco a devolver tudo aquilo que a gente vem fazendo nos últimos anos. E aí você falou também de 3 áreas de foco. Eu sei, né, Carol, que a BASF também tem na economia circular 3 áreas de foco, né? Matéria-primas circulares, novos ciclos de materiais e novos modelos de negócio, que também conecta um pouco com a Patrícia estava falando dessa necessidade de se pensar diferente, de sair fora da caixa, de quebrar paradigmas. Mas, Carol, conta um pouco pra gente também como é que funciona esses pilares da economia circular, como é que a BASF hoje vem trabalhando cada um deles. Tá bom. Não, é isso, assim, como a gente estava comentando, né? A BASF, se a gente for pensar, a gente está no começo da cadeia. A gente é uma indústria química fornecedora de grandes indústrias, assim como a Scania. Então, a gente precisa começar a pensar. Quando a gente olha para a circularidade, a gente, então, tem que ter essas 3 linhas onde a gente pode atuar e deve atuar. Então, quando a gente fala, trazendo acho que um pouco de exemplo para quem está nos assistindo, quando a gente fala de novos negócios, a gente, por exemplo, tem um scanner, é como se fosse um scanner, que a gente chama ele de Trinamics. Quem quiser pode procurar na internet, vai achar. Depois a gente bota o link. E ele é um aparelhinho onde você identifica o tipo de material, então seja um tipo de plástico ou seja outros materiais que você quer identificar. O que a gente fez, e aí acho que é importante trazer, né, quando a gente fala de circularidade, a gente está falando de descarte, mas acho que a gente também tem um aspecto social, né? Então, nesse caso, com esse projeto que a gente fez em parceria com a Braskem, é um projeto conhecido, mas que a gente doa um Trinamics para uma cooperativa de resíduos, que trabalha especificamente com a Braskem, onde o que acontece hoje? Os agentes ambientais que trabalham dentro das cooperativas, eles identificam os plásticos queimando. Então, isso acarreta por um problema de saúde, um problema de segurança. Quando a gente dá esse Trinamics para essas pessoas, eles conseguem identificar qual é o tipo de plástico que eles estão ali separando, eles fazem fardos únicos de plástico e vendem esses fardos por um valor maior, porque quem vai comprar sabe ali que tem um plástico único. O que eu quero trazer para vocês aqui é que a gente está trabalhando com a circularidade, porque esses plásticos voltam para serem novos plásticos, mas no aspecto social, porque eu gero maior renda para os cooperados dentro dessa cooperativa. E a própria questão de segurança que você comentou. Exatamente. Então, veja, para a gente mesmo aqui tentar expandir, né, o quanto essa circularidade vai ali além das nossas barreiras e a forma como a Patrícia trouxe de novos modelos de pensar. Fácil não é, né? Senão a gente teria isso facilmente nos nossos negócios. Mas isso deve ser, como a Adriana trouxe, algo que vai ser permeável e que vai ser sustentável ao longo dos anos, porque a gente pensou numa economia linear até pouco tempo atrás e a gente precisa agora dessa regeneração nesse sentido, tá? Então é muito disso, então a BASF está olhando, temos outros exemplos que a gente aqui na nossa conversa pode ir contando. Não, legal, eu vou querer ouvir mais desses exemplos, mas muito legal isso que você traz também, assim, né, da economia circular, porque de fato eu vejo que as pessoas às vezes vinculam apenas a questão ambiental, né? Então a gente pensa muito na geração de resíduo, nesse retorno da cadeia, mas trabalhar a economia circular, no fundo, a gente está trabalhando também com os pilares do ESG, também social, também governança, né? Esse olhar da sustentabilidade de uma forma mais ampla, com o econômico sempre por ali. Mas eu queria então agora pedir para vocês, né? Vocês já contaram de alguns casos específicos de Scania e de BASF, mas se vocês puderem falar também um pouco de como que vocês se juntaram nessa história, né? Com projetos aí de economia circular. Eu acho que só para também complementar o que a Carol está falando, que eu acho que é muito rico, essa questão de a gente tem que redesenhar a nossa forma de viver. Começa por indivíduo, aí passa, obviamente, por sociedade, empresas, todo mundo tem que fazer parte, não ter uma solução única, nem a BASF trabalhando, nem a Scania, que a gente vai fazer essa transição de linear para circular. Então, eu brinco lá na empresa, e na minha casa também, que não existe pequeno ou grande.
quando a gente está falando de economia circular, realmente é a forma de pensar. E eu vou dar um exemplo do que a gente faz na Scania e com a parceria também com a BASF, mas eu queria trazer um exemplo que eu faço na minha casa, comigo. Tem uns 3 ou 4 anos isso, que a gente faz amigo secreto, na confraternização lá da família e do trabalho, e a gente faz um amigo secreto só com coisas reusadas. Então, você tem que trazer alguma coisa na sua casa que tá bacana, mas que você não faz mais parte da sua vida. Então, isso é muito bacana, a gente já sabe, todo mundo, não, esse ano não vai poder comprar, não vai poder comprar nada. Isso para dizer, né, Adriana e Carol, que passa realmente por nós, né? Você que está assistindo, o que você faz que está já com esse pensamento, né? Talvez os nossos filhos, as próximas gerações já venham com isso, né, pronto, a gente não. Então, a gente tem que mudar e dentro da empresa também mudar essa ficha, né? Mudar. Perfeito. E se você me permite, Patrícia, só fazer um adendo que eu acho que é muito interessante e forte essa sua fala, né? E eu falo aí também com os profissionais de ESG, de sustentabilidade que estão nos ouvindo, né? Eu sempre falo isso. Não adianta você achar que você vai fazer ESG e sustentabilidade na sua empresa se você não faz o básico dentro de casa, né? Então, acho que esse exemplo que você traz é muito interessante e rico por conta disso, né? As pessoas precisam entender que é isso, é começar nas pequenas atitudes e aí, claro, você leva isso para o seu trabalho e tudo mais. É incrementar, né? A gente vai fazendo, mas eu acho que só para você saber que você também pode fazer economia circular em casa. Eu vou só compartilhar 2 exemplos que eu acho que é super bacana. Um da Scania, que também é muito simples, depois, né, do trabalho todo feito. E outro que a gente está olhando com a BASF. Um deles é que a gente descobriu muitos estudos aí numa jornada que o material dos nossos uniformes, que antes eram descartados, incinerados, eles servem para um revestimento nas cabinas dos nossos caminhões. Isso foi uma grande revolução. Primeiro porque a gente tem que, nos paradigmas que você falou, muitos paradigmas de governança dentro da empresa. Porque coisas que nunca foram feitas antes serão feitas agora. Então, toda a parte do nosso processo legal de compliance e também com o fornecedor, que tem um papel muito importante, essa parceria na cadeia de valor, para que a gente conseguisse fazer de uma ideia um business case. E hoje, então, nossos uniformes dos nossos colaboradores não são mais incinerados, então eles têm um outro uso, eles vão de volta para o nosso processo nas cabinas. E agora a gente também está num trabalho de estudo próximo com a BASF, com as nossas cintas plásticas, que tem um volume grande, são 3 toneladas por mês que a gente gera, e não podemos gerar e ficar olhando e não fazer nada. Então, junto com a BASF, a gente está estudando como a gente pode reinserir esse plástico, dar uma nova utilidade para ele, ou reinserir nosso processo, ou fazer outra coisa. Então, é o tipo de ideia que vem, que é justamente o fora da caixa que você está dizendo, que não tem um processo já pronto, não tem qual a linha que você vai seguir, por isso também, às vezes, demora tanto, né? As pessoas falam, mas é porque é muito detalhe. Quando você vê, dá para fazer. Mas tem toda a questão da contaminação, do plástico. Tem coisas que você não pensa quando teve a ideia. E vai fazendo, vai descobrindo. Mas eu acho que a gente está numa sociedade, para o meu filho eu falo muito isso, se tem problema, tem oportunidade. Então, eu prefiro olhar que é uma oportunidade de trabalhar, de trazer, e nunca vai ser sozinho. E daí eu acho que é super importante você estar aqui com 2, né, agentes da transformação. Você não vai fazer sozinho, já saia sabendo. As parcerias são fundamentais. Não, fundamentais. E o que traz uma outra importante pensamento, modelo de pensamento, da concorrência. Hoje em dia, você tem que pensar como colaboração. Como eu vou colaborar, inclusive, com o meu concorrente, né? Os desafios são comuns. Os desafios são comuns. E na cadeia de valor, nossos fornecedores, e como cliente, como fornecedor, como a gente pode estar mais próximo e fazer coisas escalarem, né? Ganharem uma outra oportunidade. Acho que é isso. Então, a gente está muito contente de poder trocar. Agora, o parceiro precisa estar aberto também, né? Porque isso, óbvio, né, que é um investimento. Toma tempo, pessoas, né, que estão dedicadas na BASF e na Scania para olhar. Pesquisa, né, que às vezes precisam acontecer. Exatamente. Então, legal. E isso que você falou também de trabalhar em conjunto, você já comentou rapidamente também da parceria com a Braskem, porque para mim eu sempre vi a BASF e a Braskem como concorrentes em alguns segmentos, né? Mas, enfim, você já comentou um pouco, mas fala um pouco agora dessa parceria com a Scania também, Carol.
Bom, eu acho que com a Scania, a gente também vem de longa data e eu e Patrícia trabalhando nesse sentido. O que a gente faz, e aí acho que é legal comentar isso por trás dos bastidores, né? O que a gente fez, e foi até o ano passado, né, Pátia? Foi um momento entre as duas empresas de economia circular, um workshop de economia circular, para que a gente entendesse quais são os desafios que a gente tem em relação a essa temática e como que a gente consegue ser solucionadora trazendo para a Scania essas soluções. Então, a gente está trabalhando, temos outros projetos, a gente infelizmente não consegue abrir, mas a gente, como a Patrícia comentou, tem ali a assinatura de termos de confidencialidade, porque a gente está abrindo projetos que são confidenciais entre as empresas, mas que a gente olha e fala, puxa, se eu, como fornecedora, consigo entender e trazer uma solução para um desafio, para uma dor do meu cliente, é por isso que eu estou aqui, né? É essa a minha sustentabilidade, de trazer valor. Então, a gente está trabalhando com a Scania nesse sentido, como a Paty comentou, essa cinta poliamida é um plástico que pode ser reciclável, o único ponto é como que a gente faz, parte disso está contaminado, então como que a gente olha isso para a cadeia? Pode voltar a ser uma cinta ou pode ser um novo material? São essas explicações que a gente está identificando, isso já foi para análise dentro da BASF, já está de volta na BASF para que a gente faça esses estudos e a gente entenda. Então, é dessa forma como funciona. Como a Paty mencionou, não é fácil, não é simples, mas é possível, né? Desde que tenha colaboração de ambas as empresas, ambas estejam abertas para que a gente encontre esse tipo de soluções dentro desses aspectos. Não, muito interessante ouvir esse exemplo de vocês e fica muito claro essa necessidade, né, do diálogo, do entendimento, de um processo que por vezes não é simples, né, e até, eu não sei do caso da cinta, mas quando você dá o caso, por exemplo, dos uniformes, então eu sempre digo assim, se a gente pensar talvez do ponto de vista da destinação, já era uma destinação que estava ok, sim, mas vocês não se contentaram com isso, falaram, opa, peraí, será que a gente não consegue dar um próximo passo? E aí, no caso da cinta, me parece que é uma coisa também de olhar e falar, poxa, a gente aqui não vai conseguir resolver isso sozinho, BASF, vem aqui me ajudar, e aí, enfim, tem todo esse trabalho que vocês estão comentando. Mas se eu puder falar, acho que na BASF vai ser a mesma coisa, em outras empresas deve ser o mesmo, acho que isso tem muita questão do desconforto. A gente passa a olhar a vida com um outro olhar, então assim, tá desconfortável olhar aquilo ali, aquelas cintas. Será que não dá? Pelo menos questionar, será que não dá para fazer diferente? Eu acho que é isso que é o meu intuito todos os dias, pensar, será que não dá para fazer diferente? Porque o ser humano é muito resistente à mudança, a gente conhece as corporações, são enrijecidas também, tem processos, e a gente quer fazer via processo, mas a gente tem que criar algo novo, né? Então, acho que esse é o grande desafio de todos nós. Perfeito. Vou puxar seu gancho, então, de fazer as coisas diferentes, né? Eu comento também, assim, como consultoria e hoje apoiando algumas empresas aí de bens de consumo, farmacêuticas, a gente sabe que um dos grandes desafios, né, da parte de mudanças climáticas está naquilo que a gente chama do escopo 3, né? Que são as emissões indiretas que a empresa tem e que para esses tipos de indústrias, muitas vezes, uma boa parte desse escopo 3 está na logística, né? Está no transporte. E a gente está num país hoje que muito dependente da malha rodoviária. Eu não tenho dados, mas eu diria que talvez mais de 95% dos nossos caminhões ainda movidos a diesel. E nesse fazer diferente também a Scania, acho que já há mais de 25 anos, né, tem oferecido aí caminhões e ônibus a etanol, também ao biometano, enfim. E aí eu queria te pedir para contar um pouco mais desse processo também dos veículos alternativos, porque, né, muitas vezes para essas empresas que estão procurando solucionar uma parte desse escopo 3, isso vai passar também por esse olhar para veículos movidos a outros tipos de combustíveis, né? O fazer diferente que você trouxe diferente, aí, né? Então, eu fico feliz de estar vivendo esse período da humanidade dentro da empresa que eu trabalho hoje e que traz tantos exemplos. No caso do transporte, a gente fala, o diesel é o grande vilão, né? Mas ele também tem uma forma de ajustar e diminuir a sua emissão se você dirigir melhor, se você consumir menos. Isso já é uma forma de você estar impactando positivamente a questão do carbono. Aí você vem com a Scania, onde tem um portfólio de soluções, que a gente chama, onde traz os renováveis
com ainda o motor a combustão e o elétrico. Então, do ponto de vista de transporte, todos estão trabalhando nessa linha. A gente tem possibilidade de trabalhar o HVO, trabalhar o biometano, como você falou, o gás natural, uma eficiência energética, porque os pilares que a gente trabalha no transporte, uma delas é a eficiência energética, ou seja, quanto menos você gastar, melhor. Essa é a máxima, essa vale para tudo, inclusive. Aí tem a questão dos renováveis e alternativos. Aquilo, tudo que puder ser alternativa ao diesel, ao fóssil, no caso, é benéfico. E tem a questão da tecnologia, com conectividade. Hoje você consegue muito otimizar o seu trabalho de uma frota com a otimização, o uso de tecnologia. Puramente isso, né? Então, a gente vem nessa jornada faz tempo, desde 2016, quando a gente lançou a nova plataforma de de caminhões da Scania, e vai melhorando. Por quê? Porque a gente precisa ter o cliente, que a gente fala que é o push and pull, né? Alguém coloca e o outro empurra. Não dá para ficar só esperando as coisas acontecerem. Então, foi muito isso a trajetória da Scania. A gente foi convidando aos clientes, porque talvez nenhum cliente sentado ali, junto com a eficiência do diesel, pensasse, mas talvez, né? A Scania teve que se colocar, trazer, olha, isso aqui funciona, isso aqui dá certo, você tem que migrar, vamos migrar junto. Então, acho que faz muito, novamente, voltamos para o mindset, para o modelo de pensamento. Então, a Scania não poderia fazer soluções de transporte sustentável se não tivesse quem comprasse. E aí, uma coisa importante quando a pauta é sustentabilidade é ter o grande incentivador, né? Que é o cliente do cliente. Aqueles que também têm metas a serem alcançadas precisam fazer alguma coisa. E como você bem colocou, Adriano, tem a questão do escopo 3, que é uma pauta difícil para qualquer empresa hoje de como lidar. Para a Scania, 96% de todo o nosso impacto de emissões está justamente no escopo 3. Então, a gente tem que trabalhar bastante para melhorar a eficiência e as soluções do nosso transporte. Mas para aquelas empresas, quase todas, né, que usam transporte, como você faz a sua logística ser mais sustentável? Usando o transporte sustentável. Então, desta forma, os clientes dos clientes, junto com nossos clientes e a empresa, daí novamente parceria, foi transformando o ecossistema. Mas aqui tem os desafios de distribuição. Você está falando de uma indústria do diesel, né, centenária, né? Então, você tem postos, distribuição, tudo pronto. Qualquer outra alternativa ao diesel vai ter que começar de algum lugar. Desafios. Mas isso também é uma coisa que a gente já vê acontecer. Então, não dá para dizer que não tem como fazer. Acho que é isso. Tem que sair desse mantra de não tem como fazer. Tem. É só saber o como. E aí tem vários parceiros que já se colocam e a gente tem que sempre falar deles, porque para você não se sentir sozinho, né? Então, tem gente já fazendo. Se tem gente fazendo, por que eu também não entro nessa mesma jornada de transporte sustentável, né? É possível. Então, a gente tem essa solução de combustíveis alternativos e renováveis e tem eletrificação, que no final da jornada é eletrificação. Legal, muito interessante isso que você falou dessas várias soluções. E aí, pegando o biocombustível, né? O Brasil, inclusive, ele tem, né, lá no Acordo de Paris, compromissos de crescimento do biocombustível, por ser também um dos países do mundo aí que, né, tem mais potencial de desenvolvimento. E aí, Carol, dentro dessa linha, né, a BASF também tem lá um produto que é um catalisador que é utilizado na produção do biocombustível e que auxilia no sentido também de deixar esse biocombustível economicamente viável, né? Porque a gente tem sempre esse desafio também de fazer parar em pé. Então, eu queria que você comentasse um pouco também desse produto e de como esse produto, no fundo, pode ajudar o Brasil com as suas metas, pode ajudar as empresas que também estão buscando essa descarbonização. Tá. Aí, falando da agenda de carbono para baixo, a gente tem aí duas grandes metas. A gente tem redução de 25% das nossas emissões até 2030 e net zero até 2050. O que para uma indústria química é bem difícil, porque a gente está baseado numa economia fóssil, né? Então, é trocar efetivamente a forma como a gente produz, e aí quando a gente olha para os nossos produtos, a gente está olhando para eles numa escala de sustentabilidade também, entendendo quais são os aspectos ali de sustentabilidade são importantes, os mais sustentáveis e os menos sustentáveis. Dessa gama de menos sustentáveis, ou ele segue para uma linha de P&D, para que ele tem aspectos de sustentabilidade, ou em 5 anos ele é descontinuado da cadeia de produção da BASF. E aí, quando a gente pega
como catalisadores que você comenta, as automotivas são clientes nossos da BASF e a gente está olhando para esse aspecto em dois sentidos, né? De uma matéria-prima dentro da operação, então, daquilo que é um processo a quente, por exemplo, e com o uso de um produto químico passa a ser um processo a frio, então você diminui o uso de energia, quanto de soluções na ponta, né? Então, seja ele catalisador, seja ele aditivo para combustíveis, porque aí eu reduzo, seja ele da circularidade de outros produtos, de outros itens que estão dentro do carro, para que a gente tenha isso. Então, a gente também está olhando para essas alternativas para que tragam esse benefício de redução de carbono dentro dos nossos clientes. Legal. E, Carol, interessante, você comentou já das metas também, né? Que a gente sabe dessa importância também dos compromissos públicos, né? Que acho que eles vão afirmando aquele caminho que precisa ser tomado, né? Um pouco da coragem que a Patrícia falava agora há pouco. E aí, Patrícia, a Scania também tem metas de redução, né? 25% também até 2025, mas uma das coisas que eu vi no site de vocês, me chamou a atenção, que acho que hoje talvez uma das grandes empresas, uma das primeiras a estabelecer as metas baseadas na ciência, né, o Science-Based Targets, né, então eu queria que você contasse também pra gente essa importância, né, da gente falar de metas baseadas na ciência. Bem, acho que é uma jornada. A gente, quando eu comentei, em 2018, lança uma nova plataforma de caminhões, que já vem pronta para os renováveis e para a eletrificação, ali já foi um ponto. E a partir dali a gente já começou a trabalhar para ser certificado, enfim, ter as metas aprovadas pelo Science Based Targets. E em 2020 a gente foi a primeira empresa, né, fabricante de veículos comerciais pesados a ter o SBTi. E aí a gente começou, além do compromisso público, eu acho que isso é um sinal muito importante, a gente está falando de liderança, de empresas líderes em seus setores, empresas que têm uma forte influência e impacto, né, público. O setor privado tem tido esse papel relevante na agenda de ESG, então a gente traz essa certificação, essas metas como nosso compromisso e aí começa a contar uma outra narrativa como empresa, né? Então, a gente tem 50% de redução até 2025 na nossa operação escopo 1 e 2, nas nossas operações industriais, e 20% no escopo 3, que é justamente esses 96% que eu comentei agora há pouco. Então, essas são as metas, mas depois que você faz o compromisso, você tem que trabalhar para chegar nessa meta, né? Então, ajuda muito o compromisso. O que não pode ser acompanhado nem medido não entra num boardroom, não dá. Então, acho que isso nos ajudou muito. E hoje a gente vê que tem muito mais empresas participantes, atuantes, porque não basta participar, tem que atuar também e trazer outros. Então, foi muito importante. A gente tem outros compromissos, como Climate Pledge, mas isso tudo nos ajuda, a régua vai subindo, né? Mas também você vai encontrando outras formas de trazer para o público essa pauta tão importante. Legal. E, bom, a gente trouxe como pano de fundo a história da economia circular, né? A gente começou falando de resíduos, já falamos bastante também de mudanças climáticas, que, né, por vezes as pessoas também não fazem essa conexão, né, e esse entendimento de que o processo também de ser neutro em carbono, de captação de carbono, ele também tem a ver com a economia circular. Carol agora há pouco falou dessa coisa de economia circular não ser só ambiental, ser social também, mas ainda pensando no lado ambiental e de não ser só resíduos e não ser só também carbono, mas eu queria que você comentasse um pouco também da questão da circularidade, Carol, do ponto de vista de água, né? E hoje como é que a BASF também trabalha isso internamente, ajuda nesses projetos outros dos seus clientes também a vencerem esse desafio de como tornar o processo da água mais circular. Sim. Bom, quando a gente fala de circularidade de água, a gente está falando dentro da BASF especificamente de operações, e isso para a gente é importante, e é um desafio ao mesmo tempo, né? Porque muitas vezes é indústria química, muitas vezes a gente está utilizando uma água como parte do processo e ela está contaminada. Então, a gente está
olhando para esse aspecto para encontrar soluções, e muitas vezes o que a gente está já acontecendo é usar a água para resfriamento do processo químico, né? Isso no Brasil, na Alemanha é utilizado, é uma forma como a gente encontrou de fazer isso acontecer dentro da BASF, e a gente também está olhando eu sou uma entusiasta, uma fã da química, mas com a produção química você consegue muitas vezes deixar de utilizar a água por não adicionar, né? A gente vê aí, a gente veio de bens de consumo, quando você coloca um produto concentrado, você diminui o uso de água. Isso também acontece com a indústria química, a gente também consegue trabalhar nesse sentido. E o aspecto cosmético de bens de consumo está indo também, né? Não vou entrar nessa esfera, senão a gente vai estender muito, mas a gente está indo nessa esfera, né? A gente tem produtos ali de não utilização de água. E você consegue isso com o apoio da química por detrás de tudo isso, tá? Legal, Carol. E bom, vocês também já falaram um pouco da questão, né, da regeneração, da gerar impactos positivos, e acho que ambas empresas hoje também têm projetos interessantes. Eu queria pedir a Patrícia primeiro para comentar da parceria de vocês com a SOS Mata Atlântica, né? Então parece que para cada produto vendido, uma árvore plantada. Essa parceria não é, acho que a gente vem com ela desde 2019, no registro que é 2019, mas por aí. E claro que gera valor de chamar a atenção, como é importante. Então, eu acho que, novamente, é uma pauta que precisa ter o awareness, precisa conscientizar as pessoas, trazer todo mundo para a mesma página. Então, clientes, eu brinco que nossos colaboradores são todos ativistas, ainda bem. Então, entenderam essa pauta, dão valor para isso, e por isso que ela gira tão bem. O SOS Mata Atlântica é uma parceria que a gente tem, então, cada venda de caminhão tem, né, as árvores lá plantadas, então a gente tem uma floresta Scania, mas é muito também para as pessoas levarem isso em consideração. A gente sabe que isso não vai resolver o problema, tá? Então, é mais uma atividade dentro de tantas outras que a gente tem para chamar a atenção dessa pauta tão relevante. Então, a gente está feliz, a gente leva nossos colaboradores lá para ver, e é legal, a gente eles mandam para a gente também as fotos do que era e para o que tá. Então, isso é um impacto, né? Você mostra como dá para fazer, né? Então, esse cuidado, essa agenda tem sido muito fortuita para nós. Então, foi uma atividade que no final soma para todo mundo, né? Mas a gente também tem outras iniciativas que basicamente é para educar, né, nossos colaboradores, a comunidade em torno, nossos clientes, sobre tudo isso, mudança climática, cuidar melhor dos recursos naturais, menos desperdício. Então, a gente traz outras atividades também. E só para pegar o gancho com o que a Carol falou da água, porque a água no nosso processo não é muito... Água tem materialidade para a Scania, mas é o que eu falei, a gente ocupa os espaços onde a gente acha, a gente encontra. Então, a água, a gente tem olhado muito para o uso da água na nossa operação. A gente recentemente inaugurou uma estação de efluentes, de tratamento de efluentes, que é a única na região. Então, isso foi muito importante para nós, porque a gente conseguiu reutilizar a água dentro do nosso processo. Novamente, por que eu estou citando isso? Talvez não seja o mais importante do que a gente faz, mas é para inspirar outros, dá para fazer. É o que você começou falando, né? Então, essa é uma iniciativa que eu adoro. A gente está num pacto global dentro do movimento Mais Água, além de outros movimentos, que nos ajuda, porque vai ensinando a organização também com exemplos de outras empresas, né? Então, isso tudo vai ganhando escala, dando importância para os investimentos que a gente precisa fazer, para as soluções que a gente precisa entregar. Perfeito. E, Carol, do lado da BASF, né, é interessante porque vocês também têm um projeto que é uma reserva natural, a reserva Souvenir, dentro de uma planta de uma indústria química, né? Então, conta pra gente um pouco essa história, assim, como é que é uma floresta dentro de um complexo químico industrial? Esse projeto surgiu já há bastante tempo atrás, e a ideia é de preservação, assim como a Scania. A gente, para quem não sabe, a BASF tem uma fundação, uma OCIP, que se chama Fundação Ecomais. Essa fundação nos apoia, então, além da Reserva Souvenir, a gente tem o projeto Mata Viva em Guaratinguetá, que é outra planta, que é a maior planta que a gente tem aqui no estado de São Paulo. E a ideia, acho que tem vários aspectos ali, né? Primeiro, a biodiversidade.
Então, quando a gente fala de uma indústria química, a gente está olhando para a biodiversidade como insumos para a matéria-prima. Então, eu preciso dessa biodiversidade, eu preciso olhar para isso. Segundo, no aspecto que a Patrícia traz de conscientização, então, hoje, qualquer funcionário da BASF, qualquer área, ou clientes, vocês que estão nos assistindo, você pode compensar as suas emissões via esses projetos. Então, a gente pode fazer a plantação via a fundação. O que a Paty traz também, o terceiro aspecto, que é as pessoas terem conscientização. É muito agradável, acho que tem esse aspecto também que a gente tem da sustentabilidade ali, de trazer de agradável, de você estar trabalhando num local que tem uma floresta ali atrás, né? Então, tem a visitação, tem todo o aspecto e de você trazer essa conscientização. Então, para mim, esse é um dos aspectos muito importantes que a gente traz, e é o que você falou, né? Como a gente traz uma floresta para dentro de uma indústria. E veja só que interessante, eu estava no Chile final do ano passado e a gente está olhando para isso para lá, e ela faz o exercício de ser bloqueios, e muitas vezes de vizinhanças, da onde você tem ali algum aspecto que seja impactante para a sua operação. Então faz um corredor de segurança. Então se a gente fosse abrir aqui, tem infinitas aspectos importantes que trazem nessa ação. Legal, gente, muito interessante e inspirador ouvir essas histórias de vocês. Eu queria puxar um gancho aqui que nem estava aqui na nossa pauta, mas acho que a gente já falou muito de meio ambiente, de social, mas eu queria ouvir vocês também um pouco do G ali, né, do nosso terceiro pilar. Você, Patrícia, numa área de relações corporativas, né, então que eu queria que você talvez contasse um pouco de como é que é essa governança da sustentabilidade dentro da organização. E aí depois, Carol, eu puxo um pouco mais para a questão da área de sustentabilidade especificamente, mas primeiro te ouvir, como é que é hoje essa governança dentro da Scania, como é que funciona esse processo? Bem, a gente tem uma governança global, então a gente tem um comitê, um conselho que toma as decisões, faz os estudos e toma as decisões lá na Europa, e eu represento a coordenação desse comitê aqui no Brasil, dentro da nossa operação industrial, para que as decisões possam ser cascateadas, escaláveis, ou que a gente tenha alguma jabuticaba no Brasil, que a gente possa aí sim, que eu gosto muito disso, é o tema de como a gente inspira também a Europa. Porque como empresas europeias, a gente tem muito isso, né? A gente recebe muito, mas já está provado, né? Você falou aqui da biodiversidade do Brasil, ou da matriz energética do Brasil. A gente tem uma oportunidade linda de fazer bem feito a nossa descarbonização, de mostrar para eles que dá para fazer. O assunto dos biocombustíveis, por exemplo, faz todo sentido aqui. Talvez menos na Europa, é mais dependente do carvão, daí tem que ir direto para o elétrico. Então, também isso é ESG, você entender a vocação e o desenvolvimento social e regional. Então, como é que vai ser essa transição no Brasil? Talvez seja diferente da Europa. Então, aqui eu acho que essa pauta é super relevante. Então, na governança, a gente trata disso, porque senão fica muito bias, né? Muito tendencioso, é assim que se aplica, esse é o caminho. Então, abre para discussão. Esse é um primeiro foco da governança. Então, as decisões, né? E os investimentos, né? Você tem que partir também para decisões onde o investimento, às vezes, e muitas vezes, é maior do que uma outra decisão seria, né? E também aí tem a questão do como você traz para o dia a dia nos seus processos de compliance e para os seus processos jurídicos. Muitos contratos são a primeira vez que fizemos. Então, agora a gente vai, a partir do ano que vem, ter 2025, biometano usado na nossa operação industrial. Nunca tínhamos feito. Então, tem toda uma nova forma de pensar a coisa. Se a gente tiver características de profissionais que tudo param, que não são curiosos e querem entender qual é a solução, fica difícil também trabalhar. Então, nisso a gente fala da competência humana, do talento, que também tem sido muito um tema das empresas. Como é que você traz essas pessoas que já fizeram tudo na vida de um jeito, agora vai precisar aprender a fazer de outra forma. Então, né, novos contratos, de novas parcerias. Parceria não é fácil de fazer, né? Tem várias questões concorrenciais, de segredo também industrial, que precisa ser tomado em consideração. Então, a governança parte muito disso, decisão, investimento e aplicar. Como você faz ela acontecer. Mas eu acho que é aprendendo.
Claro que você tem, se você for olhar sempre, e aí tá a questão de governança, é risco. Todo negócio é risco, tá? Aqui hoje, atravessar a rua é um risco. Como você faz para tomar os riscos que são importantes tomar, mas obviamente preservando o negócio e as pessoas que estão envolvidas no negócio. Então, acho que a governança precisa ser implacável aqui, viu? Perfeito. E aí, Carol, eu queria te perguntar um pouco sobre a governança, então, do ponto de vista, assim, de uma empresa que, né, tem vários modelos de governança, mas que decide por isso, por ter uma área mesmo de sustentabilidade, que é uma área, né, não é pequena, tem muita gente. E como é que, então, fica essa governança da sustentabilidade? Ao mesmo tempo, se você pudesse comentar um pouco, assim, do desafio. E vocês também, né, o que você faz muito que é se conectar ao negócio, né? Então, trazer as pessoas para dentro dessa pauta e como é que isso funciona do ponto de vista da governança. Tá bom. Bom, diria assim, como a Scania, a gente também tem uma governança, e aí eu vou trazer mais para a América do Sul, para a gente falar até mais de negócio. Então, a gente tem uma governança América do Sul. E aí, qual é o nosso desafio? Porque eu tenho áreas de negócios muito distintas, né? Eu vou de uma área química que atende a Scania e eu tô numa área química que atende defensivos agrícolas. Então, são aspectos extremamente diferentes. Bens de consumo, cosmético, construção, vestuário, então... É uma gama muito grande. São muitos aspectos. Então, o que a gente promove, e agora é começo de ano e a gente está exatamente nesse momento, a gente tem as metas globais, que são ali, né, cascateiam para a região, mas além delas, o que na região a gente consegue transformar? E o que a Patrícia comenta é muito importante, porque a gente, por estar na América do Sul, a gente tem muitas soluções aqui, né? A gente está falando de Amazônia, a gente está falando de base energética, a gente está falando de uma série de aspectos. Então, como eu olho para os meus negócios e defino ali as metas de sustentabilidade, entendendo o que é importante. Esses dias, eu, inclusive, estava conversando com a Alemanha e a gente estava falando do aspecto social. A gente não tem na Europa, e aí estamos com duas grandes empresas europeias, um aspecto social desafios sociais tão grandes impactante igual como a gente tem na América do Sul. Então, quando a gente olha para negócios na base, eu também estou olhando o que a gente chama, uma outra agenda a gente comenta, mas a gente está chamando de negócio social, que é como que eu faço, que a gente inclusive tem parceria com a Scania no Chile, como que eu faço algo do meu negócio que eu olhe para as pessoas vulneráveis daquela região e insira essas pessoas dentro desse negócio. Então, é nesse sentido. Então, é isso, é entender esses mecanismos, é entender como a gente está no mercado atualmente, inserindo metas para a região, para aquilo que é importante. Chile, a gente está falando do hidrogênio, né? O maior polo de hidrogênio, de estudo de hidrogênio no Chile. Então, o hidrogênio é importante para a BASF no Chile. Que é uma tendência também. Exato. Então, preciso considerar, veja que interessante, nessa questão da governança, também preciso considerar esses aspectos regionais de ter metas nesse sentido. Então, é dessa forma como a gente trabalha, tentando olhar para todos esses negócios e tentando inserir as questões regionais. Não, mas gostei muito disso que vocês falaram, né? Porque eu acho que a gente ainda vive um pouco a síndrome de ser colônia, né? Colonizado, e ao passo que é isso, assim, né? O Brasil hoje tem uma matriz energética que dá exemplo para o mundo, né? Você trouxe um ponto também, às vezes, essa discussão da eletrificação no Brasil, que por vezes, assim, a gente já tem, por exemplo, muito etanol, né? Que eu não sei se o caso do Brasil vai ser a eletrificação que de fato vai salvar, mas eu acho que, de novo, vocês trazem questões de também uma mudança cultural, uma quebra de paradigma, e aí eu já preciso ir encaminhando aqui um pouco para o final, mas eu queria puxar ainda um gancho final dentro aqui do nosso papo, que, né, vocês duas são duas executivas em duas indústrias que eu diria que, talvez tradicionalmente, historicamente, são indústrias de muitos homens, né? E claro, a gente vê hoje que existe esse esforço das empresas também de serem mais inclusivas, né? De abrirem mais espaço para a igualdade de gênero e tudo, e vocês são exemplos então de, né, mulheres que estão galgando espaços nessas organizações. Então eu queria que vocês comentassem um pouco também como é que é esse dia a dia, como é que é esse desafio, pensando um pouco em ODS 5, né, quando a gente fala da igualdade de gênero, como é que vocês veem isso dentro de BASF e dentro de Scania, como é que esse tema está sendo trabalhado?
Eu acho que, se eu puder fazer um paralelo com a sustentabilidade, porque a pauta de diversidade e inclusão e a questão do gênero também agora está muito mais, né, enfim, está em todos os lugares, né, então a gente consegue falar mais à vontade desse tema. Para mim, Adriana, assim, primeiro que eu já peguei uma geração da minha mãe um pouco melhor, então já vivo uma geração onde as coisas são mais fáceis do que foi para ela. Então, meu objetivo é deixar uma geração um pouco melhor quando eu não estiver mais aqui. Então, geracionalmente, a gente vai tentando mudar e fazer todo esse endereçamento da igualdade de gênero ser melhor. Não apenas no mundo corporativo, né? Mas no mundo corporativo, eu comecei desde a faculdade, apesar de ter feito uma faculdade que era mais mista, tudo que eu trabalhei sempre, o comando, a chefia, o líder, sempre foi um homem, né? Então, a gente acaba ficando muito apegada a essa forma de liderança. Hoje, com o passar do tempo, o que eu também entendo, né? Primeiro que, assim, muitos homens foram maravilhosos e fundamentais na minha jornada. Então, tem 3 exemplos, assim, clássicos para mim, que foram homens que me tiraram de onde eu estava, né? E que fizeram esse não foi por pauta nenhuma, porque eram eles. Então, por isso que eu acho que não tem, nessa pauta, a gente caminha com quem está afim, com quem está do nosso lado, né? E mais, agora, recentemente, eu vejo que as mulheres estão se ajudando, acordaram, né? Porque eu digo, né? Mulher que não apoia a mulher morre no inferno. Porque não dá. As mulheres são muito competitivas, julgam muito umas às outras. Tá aí para se abrir o G1 ou qualquer outra mídia e olhar e ler, é um julgamento atrás do outro. Se não é como você cria seu filho, é como você mantém seu corpo, as escolhas que você faz com a roupa, é o que você faz no trabalho, e isso você leva para o ambiente de trabalho. Então, sempre estive em lugares onde as mulheres me julgaram ou competiam muito comigo. Não tem espaço para isso. Então, agora mais recente, eu vejo que isso está mudando. Acho que ainda bem, né, que as mulheres estão mais próximas e estão fazendo o que tem que fazer, esse alinhamento de chakra, a gente tem que estar junto, não só junto mulheres, mas junto com os homens, mas a gente tem que se olhar e se admirar, ter essa competência. Então, você está numa jornada corporativa, entenda isso, não vá numa sala de reunião onde você já é minoria e vai julgar ou competir com a sua colega que está lá, tem cabimento isso? Então, eu vi isso repetidamente acontecer. E uma hora eu falei, chega. Então, eu estou numa sala de reunião, eu entro, eu já estou com a minha cabeça ligada. Olha, eu estou com uma mulher aqui e eu vou apoiá-la. Porque não é fácil falar em público, não é fácil entrar numa sala de conselho e aprovar um projeto. Então, assim, acabar com essa mania de querer que sempre a outra tropece, né? Para você ganhar espaço. Então, eu vivi muito isso no mundo corporativo. Isso é o que eu tento acabar. Então, seja para qualquer pessoa que tenha a oportunidade de falar, assim, já pensou quanto o seu pensamento é julgador, quanto é competitivo, né, para a gente tirar isso. E a questão também de vai com quem está afim. Porque no mundo corporativo você vai encontrar vários detratores, várias pessoas que não querem na tua pauta. E tudo bem, não desperdiça, já que a pauta é economia circular, não desperdiça a sua energia com isso. Coloca a sua energia em quem está afim. A Scania vem fazendo essa trajetória com ações efetivas, mentoria plural, com metas dentro das corporativas, né, de 2% de aumento, de mulheres na liderança, etc. Mas eu acho que isso é parte do default, tem que fazer. Está fazendo, tem que fazer, tem os comitês rodando, tem iniciativas relevantes e vem sentindo uma melhora. Mas aí é o que eu chamo aqui para quem está assistindo, é você. Porque eu acho que seja a mudança que você quer, né? Começa muito da gente espera que a empresa faça uma política para reverter isso, mas você, se não tiver a política, o que você consegue fazer na hora de contratar alguém? Você ter minimamente essa visão de diversidade e inclusão, como ela é rica. Então, como desde menina, passando pela minha juventude até a idade mais madura, eu sempre entendi esse contexto e tentei trabalhar dessa forma, e aqui estou, resiliente. Hoje eu tenho muito mais possibilidade de me posicionar quando eu vejo que alguma coisa não está da maneira que deveria ser. E eu acho que isso ajuda aos homens que não entenderam e podem entender e mudar, porque eu acredito que podem. E também nas mulheres. E assim, eu insisto na mulher, porque eu vi muito mulher puxar tapete de mulher. E aí eu digo, não tem nem quantidade suficiente para a gente fazer isso dentro do mundo corporativo. Então, acho que é isso. Eu levo para a minha vida e para a empresa que eu trabalho.
Perfeito. Só ia dizer, os homens não só podem como devem. Né? Exato. Mudar também, exato. né? Acho que mudança contínua, porque também muda a mulher na maternidade. Por que a gente tem que pegar o nosso filho e não deixa o pai pegar? Eu me vi fazendo isso várias vezes, né? Aí eu pensei, não, eu tenho que deixar ele pegar, ele vai fazer do jeito dele e talvez ele erre, ou não faça como eu queria. Então, também parte de nós. Eu gosto muito de olhar primeiro para dentro, para depois. E eu acho que tem também essa questão dos homens. A gente não pode, né, queimar nossos aliados, né? A gente tem que trazer os aliados. Cada vez que você fecha uma porta dizendo você faça assim, assim, também não é legal. Então, acho que a gente tem que ser mais... aceitar mais o provisório e mais essa curva de aprendizado, que é para todo mundo. Aí, indiferente do gênero, tá todo mundo aprendendo, né? E que bom que estamos aprendendo a fazer melhor, né? Ia mudar. Carol? Eu concordo com a Paty que a gente está num movimento, né, de mudanças. Eu comecei minha carreira numa indústria de cimento, uma indústria com muitos homens. Mas eu acho que a gente está acontecendo, tem metas de empresa, tem metas na Scania, tem metas na Vasco. Mas eu acho que isso é não vou falar nem onda, porque ela precisa ser sustentável, né? Não é uma fase, a gente precisa continuar. E acho que esse ponto que a Patrícia traz do julgamento, eu acho que a gente precisa começar a olhar alguns movimentos como movimentos naturais. Então, a partir do momento que a Carol recebe uma promoção enquanto está grávida, ou durante sua licença, isso precisa ser natural, né? Porque é um direito da mulher ter o seu sonho da maternidade, ou não também, ou não ter, e tá tudo bem. Mas ter mulheres que sejam pilotas, que estejam em cargos onde a gente nunca ocupou, isso precisa ser natural. A gente não pode olhar com isso como uma estranheza. Então, eu acho, Dri, se a gente for olhar para a gente encerrar e não tomar muito tempo, eu acho que a gente precisa efetivamente, acho que melhorou. Estamos aqui, 2 líderes em companhias e tudo mais, mas a gente tem um longo caminho pela frente. Eu acho que essa mentalidade da gente entrar na reunião e de achar que é menos porque somos mulheres, não existe, né? A gente fomos colegas de trabalho há muitos anos atrás. Então, cada um tem ali a sua habilidade, independente do gênero. Então, para mim, minha mensagem é essa, né? A gente não se assustar com esses movimentos que devem ser naturais. A gente nunca questiona quando um homem assume uma nova posição, mas a gente questiona quando a mulher assume quando está em sua licença, né? A gente vê os posts em redes sociais. Fui efetivada ou fui promovida deveria ser natural, afinal se dedicou ali o seu tempo. Mas essa mensagem, acho que a gente está num bom movimento, que assim siga e que a gente tenha aqui nos seus próximos encontros mais mulheres líderes e que podamos tratar isso com muita claridade pro futuro. Não, perfeito, eu acho que é isso, né? A gente vê realmente, assim, acho que o movimento das empresas, o tema tem sido muito mais debatido, mas é isso, né? Se ainda não tivéssemos esse longo caminho, a gente não estaria nem falando do assunto, mas é porque eu acho que é isso, eu acho que ainda temos uma jornada e precisamos melhorar e avançar nessa pauta também. Gente, Patrícia, Carol, eu queria agradecer muito a participação de vocês, a contribuição de vocês, muito inspirador ouvi-las, né? Ouvir a trajetória de vocês, da BASF, da Scania. Então, muito obrigado por terem vindo, compartilhado esse conhecimento com a gente. Para você que está nos assistindo, espero também que vocês tenham gostado aí da conversa, tenham se inspirado aqui com essas 2 líderes incríveis. Se gostou, curte, compartilha com alguém que você acha que pode gostar também de ouvir esse nosso papo. Um abraço e eu te espero na próxima.